A estrutura quaternária da proteína, ela resulta da combinação de 2 ou mais polipeptídeos, o que origina moléculas de grande complexidade. Por exemplo, a hemoglobina é o resultado da integração de 4 cadeias polipeptídicas. É importante ressaltar que diferentes tipos de ligações químicas determinam a estrutura das proteínas e a forma delas. Dessa maneira, a disposição espacial, o arranjo que elas adotam, a forma delas, a forma da molécula proteica é predeterminada pela sequência de seus aminoácidos, seja estrutura, somente em relação à estrutura terciária. Os demais níveis de organização dependem do estabelecimento de diferentes tipos de ligações químicas entre os átomos dos aminoácidos. Dessa maneira, são formadas ligações covalentes e vários tipos de ligações fracas também, ou seja, uniões não covalentes, que são essas ligações fracas. São exemplos de ligações não covalentes. Vamos lá. Primeiro, pontes de hidrogênio, ligações iônicas ou eletrostáticas e, por último, interações hidrofóbicas. As pontes de hidrogênio, que são produzidas quando um próton de hidrogênio é compartilhado por 2 átomos eletronegativos, por exemplo, de oxigênio ou nitrogênio, próximos entre si. As ligações iônicas ou eletrostáticas, elas resultam da força de atração entre grupamentos ionizados com cargas elétricas que são opostas. Por último, as interações hidrofóbicas, elas dão origem à associação de grupamentos apolares nos quais é excluído o contato com a água. Vale a pena, sempre importante mencionar que nas proteínas globulares, as cadeias laterais mais hidrofóbicas que repelem a água se localizam no interior das moléculas, enquanto os grupamentos, melhor dizendo, hidrofílicos que se aderem à água, se localizam na superfície. Assim, os resíduos de hidrofóbicos repelem as moléculas de água que circundam as proteínas e determinam que sua estrutura globular se torne mais compacta. E por último, ainda não mencionado, que acabei esquecendo, são as interações de Van der Waals. Essas interações químicas, elas ocorrem quando os átomos estão muito próximos. A proximidade induz flutuações em suas cargas elétricas, causa de alterações mútuas entre os átomos. Então vamos lá, vamos continuar. Por fim, a diferença fundamental entre as ligações químicas covalentes e as não covalentes está na quantidade de energia necessária para rompê-las, para quebrá-las. Por exemplo, para romper uma ponte de hidrogênio são necessários 4,5 de calorias por mols, um valor bastante inferior às 110 calorias mols, necessárias para quebrar a ligação covalente. Dessa maneira, as ligações covalentes são rompidas ou quebradas por enzimas, enquanto as ligações não covalentes são dissociadas por forças físico-químicas. De modo geral, as ligações covalentes são rompidas ou quebradas por enzimas, enquanto as ligações não covalentes são dissociadas por forças físico-químicas. Agora, embora individualmente as ligações não covalentes sejam frágeis, quando numerosas, elas estabilizam a estrutura molecular, conforme ocorre com a dupla cadeia de DNA. Interessante. É importante frisar que as proteínas têm cargas elétricas positivas e negativas. Dessa maneira, ou contudo, no ponto isoelétrico, sua carga elétrica é igual a 0. A carga elétrica real de uma molécula proteica é o resultado da soma de todas as suas cargas elétricas. Visto que os grupamentos ácidos e básicos se dissociam em diferentes concentrações de íons de hidrogênio no meio,
o pH influencia a carga elétrica no final da molécula. Dessa maneira, em meio ácido, os grupamentos amino capturam hidrogênio e se comportam como bases, enquanto em um meio alcalino ocorre o fenômeno oposto e os grupamentos carboxila se dissociam, ou seja, se separam. Existe um pH definido para cada proteína no qual a soma das cargas elétricas positivas e negativas é igual a zero. Esse pH é denominado ponto isoelétrico. E nesse pH, as proteínas colocadas em um campo elétrico não migram para nenhum dos polos, enquanto em um pH mais baixo as proteínas se deslocam para um catodo. E em um pH mais elevado, o deslocamento é em direção ao anodo. O processo que promove esses movimentos chamamos de eletroforese. No próximo episódio, vamos falar das enzimas. Te encontro lá.